Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma unidade nova no nosso livro de história, tá? A unidade 4. Então, nós vimos já sobre monarquia, sobre a república, sobre os conflitos, e agora nós vamos ver sobre a Era Vargas. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre como foi esse golpe militar que teve de 1930, enfim, nós vamos ver várias situações, vários episódios da nossa história na Era Vargas. Abra um livro de vocês de história na página 56, unidade 4, capítulo 4 do livro. Bem, então vamos lá. Primeiro, nós começamos ali no nosso livro com uma imagem. Veja essa fotografia, que é o nosso diálogo inicial sobre isso. Observem que nessa foto é uma foto colorida, né? É uma foto que não é uma foto antiga, certo? É uma foto de 2014. O que será que nós observamos, que nós podemos observar nessa foto? Uma movimentação muito grande de pessoas, né? Uma aglomeração de pessoas, com bandeiras, e estão representando um movimento, comemorando algo. Então vejam lá, ó, comemoração do Dia do Trabalho, organizada pela Central Única dos Trabalhadores e Central dos Sindicatos Brasileiros no Vale do Anhangabaú, região central da cidade de São Paulo, 1º de maio de 2014. Então, 1º de maio. Nós sabemos que todo 1º de maio é feriado cívico, é um feriado, que é o Dia do Trabalhador. Mas por que, prof, que ficou estabelecido esse dia como o Dia do Trabalhador? Então, vamos ver, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, número 1, para a gente começar o nosso diálogo ali sobre a imagem. Então, vejam lá. O que retrata será essa fotografia acima? Nós estamos vendo que as pessoas estão participando da comemoração do Dia do Trabalhador, do dia 1º de maio, né? Estão comemorando. E você sabe o que é comemorado no dia 1º de maio? Dia do Trabalho, né? Então, é feriado nacional, feriado cívico, né? Todos os trabalhadores, né, em comemoração ao Dia do Trabalho. E você sabe por que esse dia é importante? Aí que nós vamos começar a falar um pouco sobre a nossa sobre o nosso novo assunto. Por que que esse dia ficou estabelecido como um dia importante, Dia do Trabalho? Então veja, primeira coisa que nós temos que saber, que esse dia, né, nós temos que o 1º de maio é uma data comemorada até os dias atuais, sendo um feriado cívico. Porque durante o governo Vargas que ganhou esse caráter de festividade. Então foi, né, durante o governo, né, do presidente Getúlio Vargas que ele estabeleceu esse dia como um feriado cívico, o Dia do Trabalho, certo? Só para lembrar vocês que o Dia do Trabalho, ele marcou, por que esse dia é tão importante? Porque ele marcou um conflito que aconteceu entre os trabalhadores da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Esses trabalhadores, eles se rebelaram para reivindicar melhores condições de trabalho, tá? Eles reivindicavam um trabalho, diminuição na jornada de horas de trabalho. E nesse episódio, nesse conflito em Chicago, nos Estados Unidos, ocorreram muitas mortes, foi muito violento, né? Muitas pessoas presas. Então, esse dia, né, foi marcado também para lembrar esse conflito que aconteceu no dia 1º de maio, né, em Chicago, nos Estados Unidos, desses trabalhadores que fizeram essa movimentação, ok? Então, vamos lá, na página 57, nós vamos ver a crise de 1929 e a mudança da política no Brasil. Crise, então o Brasil passou por uma crise política. Por quê? Nós vamos ver lá, ó. Então, acompanha com a prof. No ano de 1929, uma crise econômica teve início nos Estados Unidos. Então, começou nos Estados Unidos. Atingiu o mundo todo, incluindo o nosso país, o Brasil.
Então vejam, essa crise ela afetou principalmente os empresários, né, e os cafeicultores, pois os países que compravam café e outros produtos brasileiros ficavam sem dinheiro, então a exportação caiu. O Brasil não tinha mais para quem vender, para quem exportar o café que ele produzia aqui, por causa dessa crise que ocorreu lá nos Estados Unidos, ok? Isso gerou, né, uma crise política no Brasil. Naquela época havia uma extensão muito grande de terra destinada ao plantio de café no Brasil. Nós já vimos que o Brasil, né, ele começou a produzir café, era um dos principais produtos que o Brasil cultivava e exportava, ok? Por essa razão, quando houve essa queda de vendas, então veja, o Brasil tinha o produto, não tinha para quem vender, começou a crise. Então houve também muito desemprego no Brasil, o que fez aumentar o descontentamento contra o governo, o atual governo, que na época era o Washington Luiz. Então, gerou essa crise, começou essa crise nos Estados Unidos, né? Uma crise mundial, chegou no Brasil e, infelizmente, muitas pessoas que trabalhavam nesse setor, né, da cafeicultura, ficaram desempregados. E esses desempregados, né, ficaram descontentes com o atual governo, que era o Washington Luiz. E aí começou uma crise política também em função do governo. Era um período de eleições, era um período eleitoral. E nesse clima de insatisfações, ocorreram eleições presidenciais de 1930. Então, em meio a toda essa crise, ainda tinha as eleições que estavam prestes a acontecer. Muito bem. Pela política do café com leite, era a vez de um mineiro subir ao poder. Todavia, né, o presidente Washington Luiz, que representava os paulistas, lançou a candidatura de outro paulista, que foi Júlio Prestes. Então, ele lançou a candidatura de outro paulista. Por isso, os políticos mineiros romperam com os paulistas e se aliaram a políticos da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Então, vejam, aí já começou um conflito, né? Eles já estavam, né, divergentes, eles estavam descontentes e começou uma movimentação, né? Os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba estavam insatisfeitos também com o atual governo e com o resultado, né, que poderia ocorrer das eleições. Muito bem, então vejam só o que gerou todo esse descontentamento. Ali na imagem, a gente já vê, nessa imagem na página 57, a queima de café em Santos, São Paulo. Claro, não tinha para quem vender, não tinha comprador para o café, né? Queimaram, e com a queda nas exportações do café, o governo federal e o paulista decidiram comprar parte da produção cafeeira para, entre outros motivos, evitar que os cafeicultores fossem à falência. Então, olha a crise que gerou. Sem um uso programado para esse café, o governo o queimou. Agora nós vamos ver o golpe de 1930. Então, vimos que estava descontente, havia uma crise política, né, envolvendo vários setores, a cafeicultura, os grandes produtores de café. E o Brasil, sem ter essa exportação, né, em meio a tudo isso, a eleição estava ocorrendo, né, estava prestes a acontecer. Então, o golpe de 1930, vamos ver o que nós temos para entender sobre isso. A eleição presidencial foi marcada por fraudes e violência. Então, aí já começou tudo a dar errado. Uma eleição que precisa ser uma eleição, né, séria, tem que ser uma eleição às claras, né, feito com transparência, começou a ser fraudada. Eles começaram, né, a tentar uma maneira de eleger quem eles queriam. Então, foi fraudada e, em meio a isso, gerou violência. O candidato paulista Júlio Prestes saiu vitorioso. Porém, os demais candidatos não se conformaram com a derrota. Claro, porque eles sabiam que algo tinha acontecido, fraudado, né, os votos. Para piorar a situação, o paraibano João Prestes, candidato à vice-presidência na chapa derrotada do gaúcho Getúlio Vargas, foi assassinado no dia 26 de julho. Tudo isso também ocorreu. O vice foi assassinado.
Embora não tenha sido um crime político, esse fato causou revolta em muitas pessoas. As pessoas acharam que, né, poderia ter sido um crime político, mas não foi, né? E também, né, gerou toda uma movimentação, uma revolta das pessoas, né, sabendo desse assassinato justo no período de eleição. O fato foi usado como motivo principal para o início de um movimento que depôs o presidente Washington Luiz, ou seja, tirou-o do poder. Então, isso contribuiu para que o Washington Luiz, que era o atual presidente, fosse, né, deposto do poder. Assim, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil em 1930. Então, o que a gente pode dizer que é um golpe de Estado? Vejam lá no vocabulário. É um ato, né, de um pequeno grupo, em geral com a ajuda das Forças Armadas, que de maneira repentina derruba o governo, constituído e toma o poder. Também pode ser o ato de um governo para se manter no poder, além do tempo previsto em lei ou na Constituição. Então, veja, o golpe de 1930 ficou, né, conhecido por todos esses fatores. Fraude nas eleições, assassinato do candidato, né, a vice-presidente, foi assassinado para essas eleições, então tudo isso contribuiu. Então, esse golpe de 1930 foi um movimento armado, então as Forças Armadas entravam, né, e faziam, ela era liderado, né, pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Esses estados que, né, tinham a liderança nesse conflito, certo? Porque eles estavam insatisfeitos com o resultado das eleições. Eles não se contentavam com esse resultado, até porque, né, não ficou transparente esse resultado, e gerou o golpe de 1930, em que Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil. Então, o golpe derrubou o então presidente da época, Washington Luiz, e colocou o fim na República Velha, né, essa república que nós tínhamos, e gerou, né, um outro movimento republicano também, né, mas que veio, né, com a era Vargas, certo? Então, nós podemos perceber aqui que uma crise política no Brasil, né, ocorreu várias situações, várias mortes, conflitos, né, tudo em busca de um poder, certo? Bom, é importante que vocês saibam também que o golpe de Estado, pessoal, é o ato de derrubar ilegalmente o governo, certo? Então, o governo, o governo está no poder legitimamente lá pelas eleições. E esse golpe vai retirar, quando a gente fala um golpe militar, né, é porque tirou do governo a pessoa de forma ilegal, contra a Constituição, certo? Esse golpe se caracteriza por uma ruptura institucional repentina. Então, coloca no controle do Estado nas mãos de pessoas que não foram legalmente designadas para comandar. Então, isso também gera, né, um monte de outros fatores. Descontentamento da população. Como que você vai tirar uma pessoa que foi legitimada constitucionalmente para estar no poder e colocar outra que não foi? Então, vejam, né? É uma coisa séria, complicadíssima. Então, na página 58 e 59, vocês vão fazer as atividades no livro sobre o golpe militar de 1930, sobre essa crise política no Brasil, né, que ocorreu. Percebam que nós vamos avançando no livro, né, a prof colocou ali poucas atividades para vocês fazerem, porque é um conteúdo que exige mais, a gente com um pouquinho mais de calma, entender melhor todo esse contexto, tá? Da era Vargas, do golpe de 1930. Quando fala golpe, você já sabe que o governo, né, que estava, na verdade, atuando de forma legal, né, seguindo a Constituição, é retirado de forma repentina e assume o cargo pessoas que não, né, foram eleitas, não foram eleitas constitucionalmente falando, né, de uma forma que tem que ser, na verdade. Então, vejam o que é o golpe, né, e falando aqui do golpe que aconteceu em 1930,
ok? Um bom trabalho para vocês. Vocês têm que ler novamente, grifar os fatos importantes, sempre fazendo a leitura com bastante atenção e análise. Até a próxima, pessoal!